Deve ser 80. 80. Eu vou falar devagarinho aí para vocês conseguirem acompanhar, tá? Por favor. Se não conseguir também não tem problema, mas... Eu fico tentando ler e aí eu me atrapalho inteira. Mas se quiser ler também em português, pode ler, tá? Tá bom. Aí fica à vontade. Tá. Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Savivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitanscha Om Adyanati Mirandasya Yanajana Shalakaya Chakshuru Viditanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Puja Shri Guru Varga Vandita Mahabhavam Vitaya Sada Purva Parya Parampara Pracharita Praja Pramurta Krite Pati Nirmala Nirjalasya Nibritam Saratakam Sadaram Pande Shri Gurudeva Natasira Acharya Varyanijam Purva Vista Supurakam Guruganaeda Shisha Sambusitam Chincha Chincha Samasta Vedani Puran Shirupa Pantanugam Govindabidam Dwaram Varatanam Bhaktivita Sundara Vandevi Svagurum Chadivya Bhagava Premno Hivjapradam Deva Divyatanam Suchandavadana Balarka Chelanchitam Sandrananda Puran Sadekavaranam Vairagya Vidyavadi Shri Siddhanta Divin Subhakti Lasita Sarasvatanam Varam Vandetam Subhadam Adeka Sharanam Nyasi Svaram Shri Dharam Shri Siddhanta Sarasvati Tirito Odya Gurvam Vaye Patoba Nuriva Prabhata Jogora Sankirtanai Mayavadatim Jirodharatan Udricha Divanimam Krishna Prema Sudavidigahana Sukam Prada Prabhuntam Bhaje Namo Gorakishwaraya Bhaktavadutam Murtaye Gaurangri Padmavringaya Radha Bhavani Shevine Vande Bhakti Vinodam Shri Gora Shakti Sarupakam Bhakti Sastrajana Sangrajan Radha Rasa Sudanidhi Gaura Vraja Lista Sheshai Vaishnava Vanda Vigraham Jagannatha Prabhu Vande Prema Vidhi Vrinda Vaishnava Vanchakalpa Tarvyascha Kripa Siddhurvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvamakam Krishna Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gora Tuise Namaha Jayatan Suratopangur Mama Madamati Gati Matsa Varsa Padambojo Radha Madana Mohano Divya Grinda Nyakao Padamada Shri Mati Ratinagara Sinhasanisto Shri Gandharva Shri Govinda Devo Prestabilisse Vyamano Esmarani Shri Mara Sarasadami Vansivata Tataestita Kasha Venu Sadagopi Gopinata Sestunaha Vrindayai Tulasi Devyai Priyaya Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatyai Namo Namaha Atanatan Mantra Gurum Bhagavatartadam Vyasan Jaga Gurunatva Tato Jayo Budiraye Jaya Saparikara Shri Shri Guru Varangandar Govinda Sundar Pada Padmana Jaya Stu Jaya Saparikara Shishirada Giridari Pada Padmana Jaya Stu Jaya Saparikara Shishi Nitai Sachinandana Gora Hari Pada Padmana Jaya Stu Vajan Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasa Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hoje é dia especial, a Elaine veio hoje aqui com o Manu e o Nicolas e o Braja, né? Hoje é dia especial, hoje é o dia que faz adoração a Ganga Devi. Ganga Devi é o Rio Ganges, né? E ontem, inclusive, veio um casal aqui que mora no prédio de vocês. É o 14º andar. Sabe o nome? Jaqueline e Diego. Ah, sei, uma loira de óculos. E aí, nós falamos sobre o Rio Ganges também, né? Eles vieram aqui, fiquei pregando para eles. Então, hoje é o dia da adoração ao Rio Ganges, né? E aí eles falaram, né, por que o Rio Ganges é um rio sagrado? Todo mundo sabe, né? O Rio Ganges é um rio sagrado. Mas aí tem algumas pessoas que falam, poxa, mas jogam sujeira lá, né? Tem esgoto que vai para lá, né? E o cadáver hoje é meio raro ter cadáver descendo o Rio Ganges, né? Só quem é muito pobre mesmo que não tem um pouquinho de madeira para queimar o corpo, né? Mas antigamente era mais comum. Eu fui 2 vezes lá, não vi nenhum cadáver descendo o Rio Ganges, né? Mas por que ele é um rio sagrado? Ah, tem tanta sujeira lá. Por quê? Tem toda a história por trás, né? É um avatar de Vishnu, né? De Krishna, Vamanadeva. Ele veio como um Brahmani anão, pequenininho, bem pequenininho. E aí tem toda a história que ele pediu 3 passos de terra, né? Ele queria só 3 passos de terra. Ele era um Brahmani, é comum na Índia o Brahmani pedir, nem pedir, as pessoas dão presente para o sacerdote, né? O Brahmani é o sacerdote. Então guarda-chuva, que é auspicioso, ouro, né? Dão ouro, dão guarda-chuva, dão sapato, dão várias coisas para o Brahmani. E aí quando ele chegou lá, aí falaram para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero 3 passos de terra. Aí falaram, mas você é tão pequeno, 3 passos, eu tenho tudo. Né? O rei falou da rei, eu tenho tudo, você quer só 3 passos? Não, 3 passos para mim dá. Ele falou, sou pequenininho, preciso de muita coisa. Ele falou, né? E aí ele pegou, quando foi dado, tem uma história bem longa por trás disso, né? Aí quando ele foi dado para ele o direito de dar 3 passos, o primeiro passo, ele cobriu todos os 7 planos infernais, que a gente vai falar agora aqui, daqui a pouco vai ver, e ele cobriu a terra com o primeiro passo. O segundo passo, ele cobriu os planos celestiais. E aí, o dedo do pé dele, o hálux, né, que é o dedo maior do pé, ele perfurou a divisão que tem no mundo material para o mundo transcendental. Tipo um halo, né, um círculo. E nisso, quando ele perfurou, desceu o oceano causal, que é a água que tem lá, antes de chegar no mundo transcendental. E daí vem o Rio Ganges passando pelo pé de Deus, e ele veio descendendo, aí ele veio para os planos celestiais, né, para os 7 planos celestiais, e aí tem toda a história que a gente vai ler aqui agora, né, de Ganga Devi. Então, o Rio Ganges, ao olhar mundano, ele nasce lá no Himalaia, né, o olhar mundano vai lá e fala, nossa, nasci em que lá, não vem do mundo transcendental, mas isso é olhar mundano. A gente vê aqui Mahaprabhu no altar, Deus, a gente fala uma estátua. O olhar mundano é uma estátua. A Tulasi dele que está aqui, a gente fala uma planta, mas não é uma planta comum. Nós não temos olhar transcendental. O olhar transcendental ele só vai chegar quando você tiver a alma totalmente limpa. E nós estamos com a alma muito suja. Nós temos 6 inimigos que sujam a alma, além de outras coisas, mas são os principais, né? O inimigo não é o porteiro do prédio, nem o patrão, nem o marido, nem a mulher, nem o filho, nem o pai, nem a mãe. O inimigo está dentro de nós, dentro da nossa mente, que é a luxúria, é a inveja, é a ira, é a cobiça, a ganância, a loucura de achar que nós somos o corpo e o falso ego. Esses são os nossos inimigos principais, né? Outro dia, na aula de Silatila Kaniri Maharaj, o devoto dele falou, Silatila Kaniri Maharaj, a vida é tão difícil, com tanto obstáculo, né? É tão difícil a gente servir, é tão difícil a gente ir no templo, a gente servir Deus. E aí Tilakaniri Maharaj falou, isso não é o obstáculo maior, né? O trabalho, enfim, a família. O obstáculo maior está nos 6 inimigos, estão nos 6 inimigos. O obstáculo maior, os obstáculos maiores estão nos 6 inimigos,
que são esses que eu falei agora. Então, na verdade, a gente não tem alma pura, a gente tem alma muito, muito contaminada. Vida após vida, a gente contamina a alma, fazendo coisa errada, e a gente continua fazendo coisa errada. A maioria, pelo menos, né? 8 bilhões de pessoas estão fazendo coisa errada, só olhando para si mesmo, para o seu desfrute próprio. Ou da família, enfim, mas a família é um braço da pessoa, né? É uma extensão da pessoa. Então, todo mundo só pensa em si mesmo e não pensa no Criador, né? Nós viemos em quem? Nós não viemos no nosso pai e da nossa mãe, o DNA é deles, mas nós não somos o corpo. Então, nós não viemos dele. Se a gente não é o corpo, eles deram o corpo para nós. É uma grande coisa, claro. O corpo é o veículo da alma para servir Deus, mas nós não somos dele, nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós somos a alma. E o que é a alma? Né? Todo mundo fala em alma, espírito, né? As religiões. Mas quem explica a alma? A alma é uma partícula da energia que envolve Deus. Deus tem energia, como a gente tem a aura, né? A aura tem até alguns aparelhos que medem, né? Killian, acho que chama alguma coisa assim. Né? Eu acho que é isso daí. Mas mede a nossa aura, né? E Deus também tem energia. E nós somos uma partícula dessa energia, uma partícula bem pequenininha da energia de Deus. E qual o tamanho da alma? A alma, ele é do tamanho, você pega, por exemplo, o meu dedo como se fosse o cabelo, um fio de cabelo. Você corta na transversal como se fosse um pão de forma. Né? Aí, se você cortar, por exemplo, aqui uma fatia do meu dedo, vai sair tipo uma moedinha. Né? Você vai olhar, parece uma moedinha. Você divide essa parte do cabelo que foi cortada na transversal em 10.000 partes, uma parte dessa é a alma. E o cientista está procurando a alma está no epineal, né? A alma está no céu, não, a alma está no coração. Por que as pessoas falam o coração é o símbolo do amor? Porque Deus também está no coração. Né? As pessoas falam as coisas sem saber o porquê, mas a nossa filosofia ela explica tudo. Está tudo muito bem explicado. O coração é o órgão do amor porque Deus está dentro do coração e a alma também está dentro do coração, de todo mundo. Toda entidade viva tem Deus e uma alma dentro dela. Né? Quem tem coração, claro, tem algumas... Uma planta não tem coração, mas quem tem coração está dentro do coração. Então, nós estamos encobertos pela verdade, né? Nós não conseguimos ver. Mas o Rio Ganges, ele, como eu falei, ele passa pelo pé de Deus, de Vamanadeva. E a ciência não explica algumas coisas, né? A ciência, ela é baseada em quê? Em experimentos materiais. E os cientistas me mandaram um artigo fazia uns 10 anos, acho, eu acabei apagando, né? Porque senão você vai acumular muita coisa. Mas, e lá falava que a NASA pesquisou por que a água do Rio Ganges não apodrece. Experimenta você, na tua casa, guardar uma água durante meio ano, um ano, ela vai ficar podre. Por quê? Porque está cheio de micro-organismos lá. Eles vão se multiplicando e vai ficar com aquele cheiro desagradável, né? Mesmo a água tendo poucos nutrientes, mas eles conseguem se multiplicar na água. Então, a água do Rio Ganges não apodrece. Você pode guardar ela 10, 20, 30 anos. Eu tenho água do Ganges aí de 2014 e está intacta. Nem odor e nem cor. A água é inodora, né, incolor. E mantém. E a ciência falou, como isso é possível? Se tem tanta bactéria no Rio Ganges. E aí eles chegaram à conclusão que tem algo divino. Né? Tem algo de... Isso é Gangadevi, porque veio do mundo transcendental, não do mundo transcendental, mas antes de chegar no mundo transcendental, o rio Viraja ou o oceano causal. Então, essa é a história de como veio Gangadevi para a Terra. Mas Gangadevi, ela veio para a Terra, mas ela não veio direto para a Terra, ela passou pelos 7 planos espirituais, celestiais, porque tem o céu material e o céu infernal. Não é como algumas religiões falam, a vida é eterna no céu. O céu material não é eterno, a vida lá. Você fazendo caridade, você sendo uma pessoa boa, fazendo boas ações, se você fizer muito isso, você pode ir para esse plano. E são 7 planos. Né? Srila Govinda Maharaj, né, o guru meu e do Vraja, ele uma vez perguntava para ele quando o Madre Teresa de Calcutá abandonou o corpo, né? Onde ela está agora, Gurudeva? Ele falou, no plano celestial, que não é onde está Deus.
Estão os semideuses lá. Por quê? Porque ela fez algo temporal. Ela fez algo temporário para as pessoas, para o corpo. E nós não somos o corpo, nós somos a alma. Quando você faz algo para o corpo, você ganha algo temporário. Quando você faz algo para a alma que é eterna, você ganha algo eterno, que é a fortuna espiritual, chamada de Sukriti. Então é assim que funciona. E tem os 7 planos celestiais, como eu falei. E aí, Jana Videvi, na verdade não tinha esse nome ainda, nós vamos ler aqui o porquê do nome dela. Mas eu vou ler aqui um texto, é um texto meio longo, mas a gente vai ler, né? A origem e a glória do rio Ganges. E os passatempos do Senhor Supremo em Ganga Sagar. Ganga Sagar é um local da Índia. São descritos no Śrīmad Bhagavatam. O Śrīmad Bhagavatam tem uma escritura de 18 mil versos. E em outras escrituras também, Gaudiya Vaishnavas. Aqui, as escrituras, elas são apresentadas de forma sumária, né? Muito resumidamente, nós vamos ler aqui sobre essa história. De acordo com o Śrīmad Bhagavatam, que é a escritura, canto 3, capítulo 36, versos 52 e 53, e também no canto 2, capítulo 5, verso 38 a 42, o universo material, ele é um gigantesco ovo de ouro, feito de 14 planos de existência. Aqui ainda tudo matéria. Os 7 planos superiores celestiais, eles são conhecidos como, agora tem os nomes dele, né? Bhuva, Swa, Maha, Jana, Tapa e Satya. E os 7 planos infernais, também material, eles são conhecidos como Tala, Atala, Vitala, Natala, Talatala, Mahatala e Sutala. Esses 14 planos, eles são frequentemente referidos como sendo os 3 mundos: Swarga, Matya e Patala. Swarga é o mundo celestial, Matya é a terra e Patala são os planos infernais. Então são 3 mundos. Nós estamos no meio, nós estamos na terra. Existem 7 acima, 7 abaixo. Então, como eu estava falando antes, né? Se você fizer muita caridade, muita ação boa para o corpo de alguém, para o planeta, eu reciclo lixo, eu faço isso, porque o planeta também é uma pessoa, tudo é uma pessoa, tudo é uma personalidade. Não é só o ser humano que é uma personalidade, tudo é uma personalidade. Então, o que você vai ganhando? Karma bom. Ação boa, reação boa, para desfrute do mundo material. E aí tem pessoas que fazem tanto bem material aqui no mundo material, que não tem nenhum corpo aqui no mundo material, que ela pode desfrutar tanto do crédito que ela tem. Você imagina uma pessoa que desfruta ao máximo, né? Nem sei quem, mas uma pessoa que desfruta o tempo todo. O que acontece com ela? Não tem nenhum corpo para quem faz tanta caridade como a Madre Teresa de Calcutá, que ela vai desfrutar de tudo isso. Ela vai ser feliz materialmente a esse ponto, né? E quais são as qualidades para quem quer desfrutar, né? Quanto mais você tiver essas qualidades, provavelmente mais você vai desfrutar. Uma pessoa bonita. Quem é bonito desfruta muito mais do que quem é feio, né? Normalmente. São qualidades que a pessoa vem porque karma bom. Nas vidas anteriores, a pessoa que é bonita, ela fez muita ação boa para as pessoas. Quem é feio fez muito mal para os outros. Isso é uma das qualidades. A pessoa vem inteligente. Aquele que faz muita caridade, ele vem inteligente, né? Quem é inteligente tem a chance de desfrutar mais. Quem é deficiente, por exemplo, é porque na vida anterior... Nas vidas anteriores fez mal para muitas entidades vivas, né? Nada é por acaso. Você fala, poxa, mas a criança está lá, já nasce acéfala, né? Não tem cérebro, né? Como que pode uma criança nascer sem cérebro, né? Tem alma lá dentro, né? Por quê? O que ela fez nas vidas anteriores? O que ela fez nas vidas? Nada é por acaso. Tudo que a gente passa é perfeito. Isso o Srila Siddhar Maharaj fala, né?
A gente vê, poxa, mas eu sou tão bonzinho, eu fiz bem a vida inteira, né? A minha vida, 30, 40, 80 anos, eu sofro tanto. Por que uns sofrem tantos e outros sofrem menos? Por causa do karma. Quando você planta algo bom, você colhe algo bom. Se você planta o mal, você colhe o mal. E aí, no caso, o que seria o bom e o mal? Quando você faz alguém sofrer, quando eu digo alguém, não é um ser humano, qualquer entidade viva. Né? Até a menina que estava aí ontem, né? Ela falou, nem barata eu posso matar? Eu falei, a barata tem a alma dentro, tem Deus dentro dela. Nem me fala isso de barata, porque lá em casa, se aparece uma barata, eu grito e o Hugo vai pegar uma sacola para pegar a barata. Mas não, ninguém vai acabar com as baratas no mundo, matando uma na tua casa, nem duas, né? Ou eu a barata na casa. Espanta ela, entendeu? Não precisa matar ela, né? Então, aí a pessoa fala, mas eu não vou matar cobra se eu encontrar a cobra. Se for o teu karma, a cobra vai te picar. Se não for o teu karma, a cobra não vai te picar. A gente tem que ter essa fé, essa convicção, né? O Guru tem essa fé, a gente não tem ainda, né? A gente vê uma aranha, você fala, vou matar. Você imagina se alguém que você incomoda te matar, né? Ou alguém, a Manu ou o Nicolas, enfim, estou falando de vocês, mas qualquer um, né? A pessoa está me incomodando, vou lá matar ela. Né? Não estou gostando que ela fique aqui, né? É assim que a gente pensa, esse vizinho aqui fica com essa música, eu vou matar ele, né? É mais fácil. É feio. Mas o ser humano não pode, né? Porque um dos 10 mandamentos é não matarás, né? Mas não está escrito não matarás o ser humano. Uhum. Não matarás, não matarás. Inseto, qualquer coisa. Poxa, mas tem um mosquito lá, eu não consigo dormir. Né? O mosquito está lá na minha orelha, e ele está lá, e ele vem na minha orelha, né? Ele podia picar qualquer lugar do corpo, ele vem na orelha, né? Claro, você solta CO2 e o mosquito se atrai por CO2, né? Então, por isso que ele vem perto de onde você exala o CO2, né? Então, na verdade, aí você fala, mas é uma microgota ele vai sugar de você. Mas ele transmite a dengue, a malária. Se for o teu karma pegar dengue, você vai pegar dengue. Se não for o teu karma pegar dengue, você não vai pegar dengue. O mosquito que está com dengue, ele vai picar o outro, ele não vai picar você. Né? Então, essa é a fé. E é assim. Mas no caso da Manu, por exemplo, ela é alérgica à picada. Sim. Né? E ela teve uma anafilaxia. Sim. E aí como a gente faz? A gente deixa? Mas você não vai matar todos os mosquitos do mundo porque ela tem alergia. Não, mas se tiver o que você pode fazer? Você pode usar um repelente. Você compra citronela, que aí ele não gosta. Não vai matar ele não gosta. Entendeu? Você não vai. afasta. Aí quando é de manhã cedinho que eles gostam de entrar em casa ou no final da tarde, você fecha a janela, coloca uma rede, entendeu? A gente não precisa matar. É o que eu falei, se você for matar todo mundo que te incomoda, imagina só como seria. Então não existe a legítima defesa nesse caso. Legítima defesa, porque você está matando alguém por causa que você ficar com uma alergia. Você está tirando uma vida, porque a pessoa está com alergia. Então, vamos evitar a alergia. Ou a alergia também é o karma ruim, né? Então, né, eu vou dar um exemplo para você de dengue, né? Eu fui uma vez para um local de pregação lá em Boituva, onde o pessoal pula de paraquedas lá, né? E de asa delta, sei lá, paraquedas. Os dois. Pula de paraquedas. E aí eu fui lá, claro, não fui pular, mas eu fui lá no centro de pregação. E quando eu cheguei lá, tinha uma piscina assim, daquelas que parecia um pântano, né? Verde, assim, parecia um pântano, né? E aí eu olhei, eu não enxergo direito, mas eu olhei assim, eu vi aquele uma nuvem. Uma nuvem de mosquito, assim, né? E eu olhei e falei, nossa, né? Aí entrou o lado de médico, né? Eu falei, nossa, eu falei, vou pegar dengue. Era a época que tava o negócio da dengue, assim, e tal, né? Em alta, isso eu já fazia uns 10 não, mas uns 8 anos, sei lá. E aí, e tinham 2 devotos lá, né? E eu falei, nossa, por que vocês não dão um jeito nessa piscina? Ele falou que vai aterrar ela, mas... Falei, aquele mosquito, a gente tá aqui, não acontece nada, né? E tá bom, tá bom, né? Não era o karma deles pegar dengue, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei lá uns 4, 5 dias, quando eu voltei para São Paulo, eu peguei dengue. Não que eu peguei aqui, eu peguei lá dengue, porque o meu karma pega dengue. Não adianta evitar um negócio, né? E se não tivesse a piscina, um mosquito suficiente é o suficiente para você pegar dengue.
Né? Então a gente tem que evitar, claro, né? Se falar, vou colocar ela num lugar, sei lá, um mosquiteiro, antigamente tem mosquiteira, né? E tal, nem sei se tem ainda hoje, né? Mas evita. Mas se for o karma dela ter alergia, ela vai ter, por uma comida. Entendeu? Né? E coloca na bolha. O John Travolta, aquele filme antigo, né? Você é nova ainda, você não chegou a ver, né? O Brian a gente chegou a ver, né? Mas era um filme que o John Travolta, quando era magrinho, ele tinha um problema de saúde, sei lá, não me lembro qual, né? Mas ele tem uns 50 anos esse filme, 40 anos. E ele ficava numa bolha, realmente uma bolha, né? Não tem como você pôr alguém numa bolha, né? Você tem que viver no mundo. Independente do karma, a gente tem que viver no mundo, né? Não tem... Mas nada acontece por acaso. A gente tem a ideia, eu vou controlar a minha vida. Nós não controlamos nada. A gente não controla o que a gente come nem o que a gente fala. Quantas vezes a gente fala, conta alguma coisa para alguém e fala, nossa, me arrependi, porque a pessoa espalhou para todo mundo. Né? Me arrependi. A gente não controla a língua, a gente não controla o que come e o que fala. Não, eu estou de regime, o médico falou que não posso comer isso. E aí quando vê a comida, a pessoa come. Como que a gente quer controlar o universo? Como que a gente quer controlar a nossa vida? Não controlamos nada. O livre-arbítrio é muito, mas muito pequeno. Tem, mas é muito pequeno. O Guru dá o exemplo do livre-arbítrio assim, você vai, uma viagem para a Índia, por exemplo, né? 17 horas de avião, né? É puxado, 17 horas de avião. Você faz uma escala lá, 17 horas, 18 horas, depende da companhia, né? E aí você não pode, no meio da viagem, falar, eu quero voltar, desistir. Não, você não tem o livre-arbítrio de voltar. Você não tem o livre-arbítrio de falar, em vez de fazer escala em Roma, eu quero fazer em Londres. Não tem esse livre-arbítrio. Qual que é o livre-arbítrio que você tem numa viagem de avião? Você vai no banheiro agora, daqui 10 minutos. Ou falar, eu vou caminhar um pouquinho agora para não ter trombose na perna. Ou você fala, eu vou tomar água em vez de tomar suco. Perante a viagem, isso não significa nada. Esse é o nosso livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio existe para quê? Eu vou servir Deus ou não vou servir Deus? Esse é total. Esse é total. Eu vou servir Deus, eu vou no templo hoje, eu vou comer uma pizza com meu primo. Esse é o livre-arbítrio total. Né? Deus dá esse livre, mas o mundo material, quando a gente nasce, a gente já está programado. A gente vem com a caixinha pronta. A hora que a gente vai abandonar o corpo já está marcada. A gente não sabe. Mas já está marcado. Com quem você casou estava marcado. O filho que você tem estava marcado. E o teu filho estava marcado que ia ser teu filho. Tudo em relação ao que é o karma. Porque você tem um karma com o Nicolas e com a Manu e o Vraja, né? E é perfeito. Ah, mas o meu filho, nossa, ele é um demônio, né? Ele é, demônio. É perfeito para você. Não estou falando você, mas enfim, é perfeito. Tudo é perfeito, né? Ah, mas o filho bate na mãe, é perfeito. Mas está cheio de mulher no asilo, cheio de homem no asilo, o filho é perfeito para eles. Mas não é que Deus é ruim, né? Aí alguns falam, não, Deus é malvado, Deus, como dizia o Tapassi Maharaj Bhuvana, né? Vocês conheceram ele, né? Você não conhece? Ah, não conheceu o Bhuvana? E aí ele falava, Deus não é aquele velho barbudo, né? Que fica em cima da nuvem assim, né? Olhando, seu pecador, aí ele tem um saco de raio, né? E aí ele puxa o raio assim, seu pecador, e ataca o raio. Não é, Deus não é. Deus é amor. Deus, nós somos a partícula da energia dele. Então ele dá a chance, nós fizemos alguém sofrer, não adianta rezar, se confessar com se confessar. Você vai ter que cumprir aquilo. É a terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton, né? O Nicolas já deve estar, sei lá se já estudou, mas vai estudar logo isso, né? A terceira lei de Newton é, toda ação tem sua reação com a mesma intensidade e no sentido oposto. Se eu bater no chão, a mesma força que eu aplico aqui, no chão, volta para minha mão. Se você faz alguém ficar triste, você vai ter tristeza nas próximas vidas. Se você faz alguma entidade viva feliz, você vai ter felicidade nas próximas vidas materiais, com desfrute dos sentidos. Né? Então, é muito, muito bem explicado tudo isso. Né? Não tem segredo, porque um sofre mais que o outro.
Por que um tem uma vida tão boa materialmente e o outro não? Mas ele faz o mal para tanta gente, ele tem tudo, sim, nessa vida e na próxima. Pode esperar. Aquele que faz o mal para o outro, rouba alguém, pode esperar, né? É que as pessoas não têm essa concepção, senão ninguém roubaria, ninguém enganaria ninguém, não existiria político no mundo. Se eles compreendessem o que eles estão fazendo para si próprios, e muito menos quem é um sacerdote, um líder religioso, espiritual, que está enganando os devotos. Esse, então, ele não tem nenhuma noção do que ele vai passar nas próximas vidas, né? Mas tudo é uma reação, é a reação de uma ação que a gente fez. E aí a gente pode ir para esses planos celestiais ou para os planos infernais. Se a gente fizer um mal para, sei lá, quem que fez um mal, muito mal na humanidade, Hitler, sei lá, tem vários, né, Mao Tse Tung, tem vários, né, que fizeram, eles estão no plano infernal. Porque no mundo material não tem um corpo que ele vai sofrer tanto, um aleijado que tem 200... É pouco para ele tem que cumprir o que ele fez errado. E aí tem os planos infernais. E os planos infernais tem alguns que são muito ruins. Tem 7, né, que eu li o nome, né? Então tem um, se lá Tiago Maharaji falou, você imagina a gente tá fritando alguma coisa, espirra o óleo às vezes na mão, nem no rosto, né? O rosto dói muito mais. Mas espirra na mão, que é um lugar que tem muita queratina, né? Tem muita atrito, né? Espirrou na mão, dói. E você sofre, né, com a dor, cria bolha, e você fica às vezes uma semana, né, com bolha e tal. Você imagina você viver com um corpo, que você vai ter um corpo lá, né, um corpo para aquele plano infernal, você viver num caldeirão de óleo fervendo durante bilhões de anos, depende do que você fez de errado. Imagina a sensação do teu corpo inteiro queimando. Eu já queimei o corpo, né, já tive 80% do corpo queimado. E dói. Depende da queimadura, né? A de terceiro grau não dói mais porque se destrói os neurônios. A de primeiro grau é tão leve que não dói, mas a de segundo grau dói, né? E você imagina o teu corpo inteiro está sendo queimado. Isso é um dos planos infernais. Mas Deus é ruim, como eu estava falando? Não. Ele dá a chance de a gente pagar. Para a gente se conectar com Deus, a gente não pode ter dívida. Quando você vai comprar um apartamento, um carro financiado, eles vão puxar lá certidão vintenária, sei lá como é que chama, né? Para falar que você não deve nada, SPC, Serasa, isso, aquilo e tal, né? E é a mesma forma com Deus. Então ele dá a chance de a gente pagar o que a gente está devendo. E as pessoas rezam, algumas filosofias, rezam para Deus tirar o sofrimento. Mas foi ele que deu o sofrimento para a gente. Mas não é que ele é mau. Ele deu sofrimento para a gente pagar. Então o sofrimento é a limpeza da alma. Nós não estamos preocupados com o corpo. Quer dizer, a maioria está, mas a filosofia não. Krishna não está preocupado com o corpo. Se Krishna tivesse preocupado com o nosso corpo, ele não tinha dado a Covid. Ele, não posso lhe falar porque não caía a live, né? Mas, enfim, ele não tinha dado câncer, não tinha diabetes, não tinha infarto, não tinha AVC, não tinha mal de Parkinson, sei lá, milhões de doenças. Se você olhar o código do CID lá, né, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, né? E cada código tem subcódigos, né? Então, quer dizer, uma enzima que você tem defeituosa no corpo, você tem uma doença, né? Então, por que ele fez tudo isso? Para as pessoas cumprirem o karma e aliviarem todo esse sofrimento que fizeram com os outros na forma de pagar isso sofrendo. Então não é ruim sofrimento, é que para a gente que é muito ligado à matéria, né? A gente não tem a compreensão, a gente fala, poxa, mas sofrer não é bom. Claro, ninguém gosta de sofrer, mas olhando pelo lado da alma, é bom. Porque se a gente está sofrendo, a gente merece sofrer. Se a gente está alegre, a gente merece ter alegria. E é uma constância de alegria e tristeza a nossa vida. Por quê? Porque ninguém faz só karma bom, ninguém faz só karma ruim. Durante o dia, a gente está fazendo várias coisas ruins para outras entidades vivas e coisas boas para outras entidades vivas, né? A gente deixa muitos
tristes, matando. Sila Govinda Maharaj falava, o mundo material é o mundo da exploração. Não tem, para você estar vivo, você está explorando alguma entidade viva. Para a gente estar respirando agora, nós estamos matando trilhões de micro-organismos que entram pela respiração. Quando a gente toma um suco, a gente come a comida, a gente está matando trilhões e trilhões de bactérias, de ácaro, de fungo. Quando toma banho, o tempo todo. O tempo todo. Então, como se livrar disso? Servindo Deus. Por quê? A gente vai, por exemplo, fazer comida, né? Aí você compra lá comida no supermercado, você vai fazer comida, mas você vai cozinhar para quem? Para a tua família ou para Deus? Aí que está a grande diferença, né? Então, você vai cozinhar para Deus, o que é cozinhar para Deus? Você vai oferecer para Ele depois. De qualquer jeito, não precisa ser que nem no templo, que tem que fechar o altar. E quer dizer, se você fizer isso, melhor, mas não tem necessidade, né? Aí você canta, eu canto mantra, e faço isso, e faço aquilo, e deixa um tempo. Não, cozinhou, tira da panela, compra um potinho lá, sei lá, só para Deus, né? Pro guru. Compra um potinho, coloca a comida lá, deixa 5 minutos, fala, por favor, aceite, tirou. Então, todo aquele monte de bactéria que você está matando, você não vai cumprir o karma. Por quê? Porque foi para Deus. E além do que, você está beneficiando todo mundo. O grão de arroz que você matou, a batata que você matou, o trigo que você matou, porque tudo tem vida. Se você matar para comer para si próprio, você vai cumprir um karma. Se você oferecer o grão de arroz no altar, a batata, tudo que você come, o leite, tudo que você come, você está beneficiando todas essas almas que estão lá dentro. Então, você não vai ter karma sobre isso. Por isso que é muito importante oferecer a comida depois que cozinha. Porque Gurudeva falava, Srila Govinda Maharaj, você comer a comida que não está sendo oferecida, você está comendo pecado. Porque você matou muita gente por trás. Para estar mantendo o corpo. Claro, a gente tem que manter o corpo. Não tem como em Kali Yuga viver sem comer. Né? Não tem como, mas você pode não ter, além do que você vai beneficiar muitas e muitas e muitas almas. Todo átomo que está naquele alimento está recebendo fortuna espiritual. E você que oferece também. Então, a consciência de Krishna, né? Por isso que as pessoas falam, vocês são lacto-vegetarianos? Não. Nós somos honradores de praçada, nós comemos praçada. Mas vocês podem tomar leite se for oferecido no altar. Você pode comer queijo se for oferecido no altar. Porque senão é a mesma coisa. Qual a diferença do leite e do vegetal e da carne? Se não é oferecido no altar, é a mesma coisa. Claro que comer a carne, o karma é muito pior. Porque é um ser que tem mais consciência. O mamífero é o pior. E a vaca é o pior de todos, né? O bovino é o pior de todos. Mas também se você comer o alimento vegetal sem oferecer, você também está cometendo pecado, está dando karma para você. E o que custa? A pessoa pegar, cozinhou, tirou da panela na hora, coloca 5 minutos, oferece para o guru, que é iniciado, né? Ou se tem uma foto de Mahaprabhu, enfim, oferece dessa forma, tirou, coloca na comida, na panela de novo, na vasilha, no bolo e tal. O que acontece? Todo mundo se beneficia, a família se beneficia, os alimentos se beneficiam, as almas que estão lá, todo mundo se beneficia e Deus fica feliz. Mas Deus não precisa comer, né? Aí tem uma prima que é católica, mas por que Deus precisa oferecer? Deus precisa comer? Ele não precisa comer, se ele quiser, ele come onde ele quiser. Se ele quiser tomar água, ele vai tomar água da Sabesp. Né? Não vai tomar essa água, né? Mas ele quer o quê? Quando você fala, vou oferecer para Deus, você já pensou nele. Primeira coisa, você já pensou nele. Uma das práticas devocionais é pensar em Deus. Você já pensou nele, naquele momento. Aí ele criou isso para quê? Para a gente ter amor por ele. Porque a meta última da vida qual que é? Amar a Deus, de forma pura. Puro o que quer, sem querer nada em troca. Incondicional. Isso é puro. O amor puro... No mundo material não tem amor puro de relacionamento, né? Mas o amor de um relacionamento, por exemplo, né? Quem ama mesmo a outra pessoa, animal, o que for, ele ama incondicionalmente. Ele não ama para o outro deixar ele feliz. Ele ama para o outro ser feliz. Ele pode ser infeliz para o outro ser feliz.
É meio contraditório isso, né? Mas esse é o amor. Quem ama, ele quer deixar o outro feliz. Não que o outro deixe ele feliz. Mesmo que ele esteja infeliz. É difícil compreender, né? Mas o Guru falou isso. E tem vários casos nas escrituras falando isso, né? Tem um caso extremo, né? De uma mulher, ela e um marido, dois senhores, né? Já idosos, né? O marido Brahmani, a mulher também Brahmini. E aí o marido estava lá, né? Fazendo a prática dele, tudo, né? Já idoso o casal. E o marido viu uma mulher, ele ficou muito, assim, desejando a mulher. Ele ficou desejando a mulher, e a mulher era uma prostituta, né? Corpo bonito e tal, e ele velho já, mas a mente é poderosa, né? A mente é poderosa. E ele ficou desejando a mulher, e a mulher dele viu isso. Em vez dela xingar ele, bater que nem no Ocidente, né? Bate e fica brava, expulsa de casa, né? Não, o que ela fez, né? Eles eram pobres, eles eram brahmanes, né? Pobre, sacerdote, né? Vivia lá pobre. E aí ela pegou, ela falou, como é que vai pagar essa prostituta para o meu marido ficar feliz? Né? E ela foi trabalhar de empregada doméstica para a prostituta, que ganhava bem, né? Porque ela tinha uma profissão que dava dinheiro, né? Então, ela foi lá trabalhar de empregada doméstica. E ela contou para a prostituta por que ela estava indo lá trabalhar. E aí ela conseguiu lá o valor que ela cobrava lá, né? Prostituta e tal. Ela conseguiu o valor, chegou pro marido dela e falou, tá aqui, tá na mão, vai lá. O que é isso? Eu trabalhei lá para você desfrutar, você não quer isso? Né? Ela queria que ele ficasse feliz. Né? Isso é amor. Né? Quem que está nesse estágio? Né? Então, aí ele ficou todo feliz, né? Opa, vou lá, todo feliz, né? Vou lá, tal. Aí chegou lá e a prostituta deu uma esculambação nele, entendeu? Falou, meu, você está querendo você tem uma mulher em casa que trabalhou aqui durante tanto tempo para fazer isso para você está querendo esse corpo aqui, você tem tudo na tua casa. E ela deu uma lição de moral nele, né? Mas isso é amor. Mesmo, é claro que ela estava meio chateada, né? Deve estar, sei lá, né? De ter acontecido isso. Eu espero, né? que ela esteja. Não, então, ela ficou, mas ela ama ele, entendeu? O amor, por isso que o Gurudev falou, o amor é você querer deixar o outro feliz, não querer que o outro te deixe feliz. Esse é o amor mesmo, quem ama é assim, né? A mãe que ama o filho, né? Mesmo que o filho às vezes bate nela, ela ainda ama ele. Né? Eu falo pra eles, né? Às vezes a mãe tem um filho bandido, e ela não abandona, ela vai lá na penitenciária visitar. 10 anos, 20 né? anos. O cara pode ter matado, ter feito coisa. E ela tá lá. É amor, isso é amor. Não é um amor puro, porque amor puro é só por Deus. Né? Amor puro é só por Deus. Agora você imagina, né? Aquele que consegue atingir o amor puro por Deus. Por isso que o Guru fala, o quanto você está disposto a não ser feliz para deixar o Deus feliz. Isso é uma frase do Guru. Você está disposto a ter sacrifício? Porque sem sacrifício ninguém consegue nada. No mundo material é assim. Né? Sem sacrifício. Quanto que a gente ralou para entrar na faculdade? Hoje em dia não, né? Você faz EAD, né? Mas na nossa época, né? Não tinha isso. Hoje você paga, você entra, mesmo presencial, né? Mas vai entrar numa USP, num curso, né? Vai entrar na Paulista de Medicina, vai entrar na Poli, entendeu? Você tem que ralar muito sacrifício, né? Muita balada você não vai poder ir para ir lá, estar lá estudando sábado e domingo, né? Às vezes se levantar de madrugada para estudar, né? Quanto sacrifício. Depois você se forma, você tem que entrar no mercado de trabalho, que é mais difícil ainda. E aí você tem que se atualizar, depende da carreira, senão... Então, é muito sacrifício. Para quê? Para ganhar um pouquinho de dinheiro e ter um prazer sensorial. Né? Ganhar um pouquinho de dinheiro e aí você tem um prazer sensorial e aí os prazeres sensoriais vão diminuindo com a idade, porque a gente vai ficando velho, a gente não enxerga mais direito, a gente não ouve direito, a gente não tateia direito, você perde o paladar, você perde tudo. A velhice é assim, né? Então a vida material ela começa doce e termina amarga, e a vida espiritual começa amarga e termina doce.
É a diferença, né? Então, para quê? Tanto sacrifício para mostrar para o outro que você tem um carro melhor que o outro, né? Aí você fala, vou comprar um carro novo, aí fica todo feliz, né? Nossa, comprei um carro que eu queria, era meu sonho comprar esse carro. Aí o vizinho compra um carro mais poderoso, que custa mais, já acabou a alegria. Aí a tua mente vai falar, eu tenho que comprar um carro pelo menos igual dele. Isso é a mente. Isso é a mente. A mente é assim que funciona, né? Mas tem algo superior a isso, né? Então, os gurus estão aqui para nos explicar isso, né? Para explicar como que a gente pode atingir isso que é muito superior à matéria. É muito superior à matéria, porque a matéria ela vai te dar um prazer, mas é temporário. E o Tapasya Maharaj Bhuvan, ele falava, né? E os gurus falam isso, né? A felicidade que a gente conhece não é felicidade real, é ausência de tristeza. Quando a gente brincava, né? Hoje em dia, acho que eles nunca vão brincar disso, mas na minha época era assim, né? Hoje é bullying, né? Hoje em dia vai até preso e tal, né? Mas na época, eu era sócio do Juventus, né? A gente ia lá, e aí a gente tinha o prazer de afundar a cabeça do outro na piscina e ficava segurando, né? E aí, até a pessoa tá desesperada mesmo, né? Quando você vê que o outro tá desesperado, você soltava assim, e aí a pessoa fala, normalmente é o mais fraco, né? Que passaram por isso, né? E aí a pessoa sobe e fala, ah, que felicidade, que alívio. Isso é a felicidade do mundo material, é um alívio do sofrimento. Você tá com aquela dor de cabeça insuportável, você toma lá um analgésico e fala, nossa, que beleza, estou em êxtase, né? Acabou a dor de cabeça. Não, você não está em êxtase, você está com falta de sofrimento. Então, a felicidade real, que é da alma, nós nunca provamos. Nós nunca provamos a felicidade verdadeira da alma. Quando a gente começa a servir, você vem no templo, por que tem pessoas aqui assistindo a live? Né? Por que a gente está aqui todo dia? Porque algum gosto tem. A gente não faz nada se não gosta. Você pode fazer durante o período, por dinheiro, por alguma... Mas se você não gosta de alguma coisa, não gosta mesmo, você não faz. Você vai desistir. Se você não gosta do marido, você larga. Você pode manter um tempo, né? Ah, eu preciso pagar minha faculdade, então eu vou aguentar ele. Mas vai chegar um dia que você fala, meu, tchau. Né? Da mesma forma, agora, quando tem algo superior, por que as pessoas estão aqui e não estão assistindo Netflix? Ou não estão, sei lá, vendo alguma coisa, jogando alguma coisa, porque tem alguma coisa que é diferente do prazer sensorial. É diferente, é mais elevado, a alma sente. A gente não sabe nem explicar. Por que você está todo dia aqui? Porque eu gosto. Mas por que você gosta? Porque eu gosto. Você gosta de ficar nessa posição? Eu gosto, né? É o serviço, entendeu? Né? Não tem como explicar. A pessoa tem que experimentar. Tinha um monge de até Javana no corpo, um alemão. Ele veio para o Brasil, ele estava dando aula numa academia de yoga, tinha mais de 100 alunos assistindo a palestra. E aí levantou lá um senhor assim e falou assim, eu não acredito em nada do que você está falando. Né? Um ateísta. Né? Isso é tudo ilusão. Você não está falando de ilusão? Isso é tudo ilusão. Prova que isso existe. Eu só acredito se você me provar. E aí na hora, ele teve essa sacada, o monge, né, o alemão, ele pegou um copo de água assim e falou assim, aqui tem água, todo mundo, né, isso aqui é água. Prova que a água tem H2O. Você já fez um experimento? Eu nunca fiz, se vocês já fizeram. Né? A gente acredita. Por quê que? O dióxido de carbono é CO2. Tudo bem, é o nome, mas você exala dióxido de carbono da boca, da respiração, e o carro monóxido de carbono, CO, prova que é CO e o teu é CO2. A gente acredita, né? A gente acredita. Ele falou, eu não posso te provar. O que você tem que fazer? Você tem que ir para um laboratório, fazer alguma experiência para saber dividir a molécula para ver o que é. Ele falou... E a experiência que eu vou te falar, você tem que entrar, se iniciar e começar a praticar. Aí você vai provar o que eu estou falando. Eu não tenho como te provar. Você tem que experimentar.
A pessoa vem aqui e escuta, né? A pessoa vem e escuta e fala, esse cara é louco, ele fala um monte de coisa. Ele não prova nada, esse cara é louco. Ele fala tudo ao contrário do que eu aprendi desde que eu nasci, né? Isso aí, esses caras são tudo loucos, esses senhores aqui são tudo loucos, né? Mas tem que entrar e provar, tem que experimentar, para a pessoa pegar e falar, isso aqui existe. Isso aqui existe, né? Se depois da aula, se vocês quiserem, né? Eu posso te dar centenas de coisas que aconteceram só na construção do templo. E depois da construção também, coisas que se encaixam, que você não pensou e na hora... Por quê? Porque é Krishna que está no controle. Não sou eu que estou no controle, eu sou usado. Né? Então, o guru está no controle, eu sou usado. A analogia que eles fazem, por exemplo, tem um parafuso de fenda, né? E aí, para apertar o parafuso de fenda, você tem que ter uma chave de fenda, para ser compatível com o risquinho lá, fenda, né? Mas nós somos a chave, mas a chave sozinha não vai. Você já viu uma chave sozinha? Pode ser que daqui a uns anos eles inventem isso, né? Mas a chave sozinha, ir lá e apertar sozinha, não, tem que ter alguém por trás. E alguém por trás é o guru, que é o representante de Deus. Ele serve através de nós. Então a gente é usado. Quando a gente está fazendo algo, a gente é usado. Eu não estou dando aula aqui, não sou eu que estou dando aula. É diferente de você dar uma aula na faculdade. Você estuda, você prepara a aula lá, tal, né? Fala, ó, vou falar esse tema hoje, né? Você vai lá e dá aula. Aqui não sou eu. Eu estou sendo usado pelo guru para falar o que ele quer. Eu comecei a aula, eu ia ler o texto aqui, né? Falei, eu vou ler o texto, mas não sou eu que... longo. E é bem longo, né? É bem longo. E a aula inteira além do texto, mas não sou eu que controlo o que eu vou falar. E a gente tem essa mania, eu me controlo, eu sou autossuficiente, né? Isso daí é uma coisa que, né? Isso aqui que é o falso ego. Ninguém é autossuficiente. A gente depende de Deus. Além de Deus, dependemos de todos os outros seres, né? Ah, eu sou autossuficiente. Então, para de comer, vai ver se você se mantém vivo. Para de beber água, para de, né? Então, a nossa filosofia, ela fala justamente isso, né? A gente é manipulado como uma marionete. A gente é manipulado como a nossa vida já está programada e a gente somente está indo. Deixa a vida me levar. Tem uma música que fala isso? É isso. A gente tem o nosso karma, a gente tem que cumprir o karma da melhor forma possível. Por exemplo, você pega um cego. É difícil a pessoa ser cega. Eu não enxergo direito, já é difícil, imagina um cego. Né? Deve ser uma coisa muito, muito terrível mesmo, pessoa. É o karma, né? Mas enfim, a pessoa é cega, né? Aí tem o cego que aceita a cegueira, não sei se totalmente, né? Mas ele vive, pelo menos, né? Ele vive. Ele trabalha, tem alguns empregos que são próprios para cegos, né? Você trabalhar antigamente tinha a revelação de fotos, né? Que era no escuro. Tem alguns empregos que é próprio, ou de repente tem outras coisas que o cego também pode fazer, claro, né? Totalmente cego, né? E tem o outro cego que ele fica o dia inteiro se queixando, reclamando da vida. Depende, o karma é igual, os dois são cegos. Um exemplo, né? Os dois são cegos, mas um encara de um jeito, outro encara do outro. Então a gente tem que encarar o nosso karma, porque a gente não vai mudar o karma. Né? E Krishna fala no Bhagavad Gita, né? A pessoa sábia, ela não lamenta nem pelo vivo nem pelo morto. O sábio, ele não tem lamentação. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu fizesse isso, se eu tivesse casado com tal pessoa. Não lamenta. O sábio não lamenta. Por quê? Porque ele sabe que tudo é perfeito. Não existe o se. Se isso, se aquilo. Não existe. Aconteceu o que tinha que acontecer. Poxa, mas eu bebi e bati o carro. Era o teu karma bater o carro. Tem gente que bebe e não bate o carro. Mas não é por isso que você vai andar bebendo por aí e dirigindo. Né? Mas se não for o karma, não vai. Não vai. Né? Pode fazer pergunta, Helene, o Nicolas. A Manu está descansando, coitada. Coitada não, ela estava... Mas a alma dela está escutando. A alma dela está escutando, né? A consciência dela não, mas a alma...
Porque as escrituras falam, se eu estivesse falando russo aqui, provavelmente ninguém aí entende russo, né? Mas se eu estivesse falando russo, o intelecto não entende, mas a alma entende. A alma entende qualquer idioma, não existe barreira para a alma, né? Ô, Damodaras, mas você não acha que essa questão do karma, por exemplo, né? Se não for o meu karma, não vai acontecer. Sim. Algumas pessoas não usariam, não se utilizariam disso, né? Por exemplo, esse exemplo falou de beber e bater o carro, né? Então se for meu karma, acontece. Se não for, então eu vou tentar, vou arriscar, né? Então, mas a gente não sabe, né? Você fala, se for o meu karma, eu pegaria a roleta russa, né? Que o pessoal fala, eu vou pegar o revólver, né? No 38, acho que são 6 balas, né? Aí você coloca uma bala lá, tem uns retardados que fazem isso, né? Aí roda a tua vez agora, a tua vez, né? Até, né? Se não for o meu karma, eu não arriscaria. Mas tem gente que acha que arrisca. Não, mas e se for o meu karma? Entendeu? Eu não quero abandonar o corpo agora, né? Então, mas aqui tá. Eu vou dar um outro exemplo que eu dei até para o casal aí, o que veio aí, né? E aí eles falaram também disso, né? Porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? E aí as perguntas são sempre mais ou menos iguais, né? As questões são parecidas das pessoas, né? E aí eu falei para ele, eu vou falar uma história de Sivacharya Maharaj que ele contou, porque teve uma época que as pessoas que têm atividades demoníacas queriam matar ele, né? Matar o guru, né? Atividades demoníacas, né? Tem pessoas que são assim. Por quê? Porque tinha inveja dele que ele foi nomeado guru e o outro queria ser o guru. Então tentaram matar ele várias vezes, colocar bomba, né? Para explodir, realmente, né? E não conseguiram, claro. E na época, tinha muito, isso aí em 2012, 2013, 2014, né? Tinha muitos seguranças ele, né? Com o pessoal da Venezuela, que era muito forte na Índia, né? Iam morar lá para proteger ele e fazer vários serviços. Ele tinha um monte de segurança. E um dia ele virou e falou, para que tudo isso? Se Krishna quiser que eu morra, eu vou morrer. Ele falou, né? Se ele quiser que eu saia desse corpo, se ele não quiser, ninguém consegue me matar. Isso está na escritura, né? Ele falou, para que tudo isso? Aí ele contou a história real. Né? E não é muito antigo, é recente essa história, né? Que uma criança, ela nasceu, e na Índia, quando nasce, normalmente ainda se faz uma pastral. Quando o Krishna apareceu, fizeram uma pastral dele. Quando o Mahaprabhu apareceu, todo mundo que nasce lá faz uma pastral, é um hábito, né? E aí fizeram uma pastral da criança e o astrólogo falou, vai morrer com 1 ano e meio. Vai morrer com 1 ano e meio. Está no mapa. E o mapa representa o karma da pessoa. A movimentação planetária, ela vai dando o karma da pessoa de acordo com a movimentação planetária. É um estudo bem complicado, né? Mas aí aí falou, não vai. Nós vamos fazer uma redoma aqui, não tem como a cobra entrar. Vai morrer de veneno de cobra. Ainda falou do quê? Vai morrer de veneno de cobra. Não, nós vamos fazer um esquema que não vai entrar cobra aqui. Eles têm árvores, né? Em algumas casas ainda, assim, mata, né? Tipo um sítio, né? Não vai entrar cobra. E foi 1 ano e meio a criança morreu. Aí foi fazer a necrópsia, por isso que é recente, né? Fizeram a necrópsia na criança e aí veneno de cobra. Você faz uma histopatológica do fígado, tá lá, veneno de cobra. Né? Veneno de cobra. E aí falou, é impossível. E o patologista não viu nenhuma picada de cobra no corpo. Mistério, né? Mistério, o que aconteceu e tal. E no terreno deles tinha uma árvore frutífera. E a criança parou de ser amamentada e começou a comer e tal. E a fruta tinha sido inoculada, o veneno da cobra. A cobra inoculou o veneno na fruta. E a criança comeu a fruta e morreu de veneno de cobra. E a Charmaras falou, não adianta querer prevenir nada. O que vai acontecer, vai acontecer. A gente acha que controla. A gente acha, né? Eu não vou fazer isso, eu aquilo. Não, o que tem que acontecer, vai acontecer. Então não existe sorte e azar. Não. Tudo é perfeito. Quem ganha na loteria, você acha que é sorte? Não, ele estava marcado. É mutreta. Mutreta. Alguns, né? Mas alguns, né? A maioria de quem ganha 80, 100 vezes, né? Que nem tem, mas não tem sorte, né? Não tem sorte. Né? Mas é o que a Helene estava falando, né? Então, se o meu karma tirar 10 na prova, eu não vou estudar.
né? Não é bem assim também, né? Aí eu vou sair na rua de madrugada que não vai acontecer nada. Na verdade entendeu? Na verdade né? Mas a gente não tem essa fé tão firme como o Siddhartha Maharaj. Porque o acha que ele vai sair e nunca vai acontecer nada, porque ele está pensando positivo. Mas não, o pensamento positivo não importa. Se você tem o karma, você pode pensar... E se você não tiver o karma de acontecer algo ruim, eu sou negativo, sabe? Aquela família Adams, né, que é nuvem, vai atrás e tal, né? Eu sou negativo. Não, se não for teu karma, você pode ser negativo, não vai acontecer. Você pode pensar o mal que for. Não vai acontecer, entendeu? Não vai, né? Não vai acontecer. Tudo tem uma explicação. Porque a gente não tem controle, não é o nosso pensamento, né? Sendo positivo ou negativo. Você não vai controlar, você não controla nem você, quanto mais o outro. Né? Então, mas eu não é por acaso disso que eu vou atravessar a Radial Leste com o olho fechado. Né? Então, porque tem pessoas que levam isso ao pé da letra. Então, né? Não... eu vou fazer, porque se não for meu carro, eu vou morrer. Então, mas aí que tá, mas você não sabe se é teu karma. Você não sabe qual é. Você não sabe qual é o teu Ninguém karma, sabe. Entendeu? Então, mas se for o karma, ninguém, se for o karma e você tem que acontecer aquilo, ninguém vai evitar. Ninguém vai evitar de você morrer. E também, se você não for o momento de morrer, você pode acontecer o que for, não vai. O Tapassi Maharaj falava isso, ele tinha fé forte, né, o Bhuvana, né? E aí ele falava assim, se você vai num hospital do Mandaki, sei lá, que, né, dizem, nunca fui lá. Eu faço estágio. Mas dizem que é um dos piores que tem, assim, pior que o municipal do Tatuapé, né? Então, aí você vai lá, o médico nunca acertou na vida, na cirurgia, mas se é o teu karma, ele vai acertar em você. E você pode ir no Sírio-Libanês, que é o melhor hospital da América, praticamente, um dos melhores do mundo, né? Não é só do Brasil, né? E se o médico nunca errou e o teu karma ele vai errar em você. Ele vai errar em você, não tem como. A gente não controla isso, né? Mas não é por isso que a pessoa vai vir e falar, então, eu vou pular aqui do penhasco se não for acontecer. Eu vou comer essa fritura todo dia porque não, mas fígado, né? mas isso daí não, você não pode evitar, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Então, eu fiz uma pastral com um astrólogo védico, né? Já fazem uns 14 anos, 13 anos. E ele virou e falou, você vai ter problema cardíaco. E eu saí de lá duvidando, eu falei, esse cara tá louco. Eu fui atleta, eu ainda treino, meu colesterol é super tranquilo, super baixo, sempre foi, né? Eu como arroz integral, me alimento, né? Não com muita fritura e tal. Meu colesterol é bom, triglicérides bom, nada, nenhum assim, né? E aí, há 6 anos atrás, né, fiz uma tomografia, obstrução de coronárias. Na tomografia achou. Aí fiz o cateterismo, estava com 80%, uma delas obstruída. Aí você fala, mas como? Né? Mas a minha homocisteína é super alta. Né? A homocisteína é mais importante para obstruir a coronária, é pior do que o próprio colesterol LDL. Né? Hoje em dia que os médicos estão começando a pedir homocisteína, né? Mas ela é super alta, ela estava 10 vezes o valor normal, a minha. Né? Por quê? A falta de ácido fólico é um dos motivos de homocisteína. Não, normal. B12, não, eu faço complemento. E por que a homocisteína está alta? Karma. Alguma coisa tem que dar o problema cardíaco. Entendeu? Mas, eu vou comer orgânico a vida inteira, eu vou ver mais. Não, o teu horário está marcado. Está marcado. A gente acha que vai, né? Mas a gente não controla. Alguma coisa vai ser feita que vai sair do protocolo da ciência para você ter aquilo, que é o meu caso. Mas aí o que a gente faz, né, Damodara? Por exemplo, você vai na academia para se cuidar. Ter uma qualidade de vida boa, mas com o objetivo de servir Deus. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, Siddhartha Maharaj, eles iam no hospital, eles operaram, faziam tratamento com remédio. A Siddhartha Maharaj chegou uma época que ele tomava 30 comprimidos por dia. Ele tinha diabetes, um monte de sequela, né? Então, ele falou, a gente tem que se cuidar. Mas, para quê? Para servir Deus. Se eu não tiver o corpo saudável, como que eu vou servir Deus? Sempre pode, né? Uma pessoa na cama, um tetraplégico, pode servir Deus, ele pode cantar uma Mahamantra. Né? Mesmo que a mão dele não tenha mão, ele pode cantar em pensamento ou com a boca. Se ele é mudo e não tem a mão, ele pode cantar com a mente.
né? Pode servir, mas o serviço é limitado. Então, vamos cuidar do corpo para quê? Para servir Deus. O objetivo total é servir Deus, né? Não para nós, para servir Deus. Por que eu vou treinar na academia? Para ter força, para carregar o saco de areia, de terra, que hoje eu subi aqui o saco de terra, entendeu? Né? Quem quer subir o saco de terra se eu não conseguisse levantar 20 quilos, 20 degraus? Né? Esse é o objetivo, mas aí que tá, você tem que cuidar da saúde. Mas para que a pessoa vai cuidar da saúde? Para o desfrute próprio ou para servir Deus? Porque o foco é servir Deus. Né? O foco, qual que é a meta última da vida? Já que a gente está falando, é o praioja, né? A meta última da vida, amar a Deus de forma pura, incondicional, amar a Deus de forma... A meta última da vida não é entrar na USP, não é arrumar um emprego ser um CEO de uma grande empresa, de falar, não, meu carro é o melhor do bairro. Tem um rapaz aqui na rua que tem uma Lamborghini, né? Então, né, tem uma Lamborghini, deve ser o carro melhor da rua, pelo menos, não sei se do bairro. Mas não é a meta última da vida. Ah, vou viver 100 anos sem doença. Né? Eu vou ter um plano de saúde o melhor que tem, ou MIMI, sei lá como é que chama, né? Eu vou ver 100 anos, nossa, perfeito, sem doença, minha família é tudo perfeita e tudo. Não é a meta última da vida. A meta última da vida é da alma, que é amar a Deus de forma pura. Né? Mas hoje em dia as pessoas estão presas ao mundo material, iludidas com o mundo material, né? É a loucura, a verdadeira loucura é achar que nós somos o corpo. Essa é a verdadeira loucura, né? Achar que eu vou ser feliz desfrutando dos sentidos, né? Não, tem felicidade maior. Eles falam isso, a Escritura fala isso. Tem felicidade maior, né? E a gente tem que acreditar, tem que ter fé. O que é a fé? A fé é você acreditar em algo que não tem como provar. Isso é a fé. Você prova? Não prova. Então você tem que acreditar, tem que ter fé. O nosso caminho não é ver para crer, é crer para ver. É diferente. A gente tem que ter fé. Mas a fé vem da onde? Todo mundo tem fé. Vocês 4 têm fé, eu tenho fé. É pequena, mas é. Senão vocês não estariam aqui. Né? A fé vem da onde? Da fortuna espiritual anterior, das vidas anteriores. Algum contato de serviço a Deus vocês tiveram. Vocês que eu digo alma. Né? Que nem a tia Dora falou, de repente a gente foi um grão de arroz na vida anterior e nós fomos para o altar, uma flor. Ou a gente era um médico que cuidou de um grande devoto. Ou, sei lá, qualquer relação com Deus e serviço a Deus a gente fez. E aí isso vem na fortuna para as próximas vidas. E não é perdido, isso não é perdido. Tudo que a gente faz espiritual não é perdido. Treinar na academia é perdido? Claro, você fica doente aí, você fica 2 meses sem treinar, acabou aquela massa muscular, entendeu? E aí você engorda, né? O objetivo da minha vida é ser magrinho e ter um corpo legal. Acabou. Você ficou doente, uma doença séria, acabou. Né? Então, o objetivo da vida é amor puro por Deus. E o Guru ele explica como chegar nisso. Né? Não tem meta mais elevada que isso. Mas para isso a gente tem que compreender que qual a minha relação com Deus? É ficar pedindo para Ele? Eu vou rezar, mas olha Deus, eu tenho uma lista aqui, ó. Né? Não deu nem para digitar numa folha, né? A pessoa imprime, numa folha não dá. Só se põe a letra 11, né? 9 para a letrinha. De tanto pedido, e ela reza para a família inteira, a pessoa reza para a família inteira, como se ela tivesse o poder de rezar para os outros, nem para si. Né? Então, as pessoas têm essa concepção. Não, a qualidade intrínseca da alma é servir Deus eternamente. A alma é uma serva eterna de Deus. Isso é a alma. Né? Mas as religiões, as filosofias, elas estão meio deturpadas. Hoje em dia você vai em qualquer lugar aí que tem um culto, pode ser na sinagoga, no templo, em mesquita, e sei lá, na igreja, né? Cada um tem um nome, né? do local, um terreiro, cada um tem um nome. O que prometem para a pessoa, para o fiel? Você vai ter uma vida material melhor. Você vai ter uma vida melhor. Prosperidade.
Mas não prosperidade espiritual. Prosperidade, você vai arrumar um emprego melhor, você vai trocar o carro, você vai melhorar o relacionamento com a família, você vai isso. Sempre algo material, saúde é matéria. Então, as religiões hoje elas estão indo para esse lado, erroneamente, né? Levando a pessoa a acreditar que Deus é para nos servir. Não, nós somos o servo dele, ele não é nosso servo. Nós somos o servo dele. Então, a primeira coisa é a pessoa compreender isso. A segunda coisa, ela saber que a meta última da vida é amar a Deus de forma pura. E a terceira coisa é saber como. Como? Seguindo o que o Guru fala. Tudo que o Guru fala é para o nosso bem da alma. Tudo que o Guru fala é para o bem da alma, né? Não sei se eu consegui te responder o negócio do karma, que você falou do medo, né? De, vou sair daqui, eu vou uma vez, né? É claro, ninguém tem essa fé firme, né? Mas uma mulher virou e falou assim, nossa, aqui é perigoso, a rua é perigosa. Eu falei, não é a rua, mas o bairro mais perigoso no mundo. Mas se for o teu karma, você pode estar no lugar mais seguro do mundo, que se for o teu karma, você vai ser assaltado. Ou vão fazer alguma coisa pior com você, né? Que na verdade não é pior. A gente vê como pior, mas se aconteceu, é o melhor. Né? O dia ruim não é o dia que está chovendo, que você bate o carro, quebra a perna ou tira 0 na prova. Né? O dia ruim é o dia que você não ouve falar de Deus, não serve Deus. E o dia bom não é o dia que está sol, vou pegar uma praia, vou para o clube. Não, o dia bom é o dia que você está em contato com Deus, servindo Ele, escutando uma aula dele. Né? É uma visão totalmente oposta do mundo material. Né? Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, o sábio, ele vê o dia como noite e a noite como dia. E aí eu estava escutando uma aula de um monge outro dia aí, do Equador, né, Puri Maharaj, e ele falou, as pessoas, elas têm uma visão tão equivocada de tudo, né? Elas têm uma visão tão equivocada de tudo. Então, é o contrário, o que a gente acha que é bom é ruim, e o que a gente acha que é ruim é bom. A palavra mais elevada do mundo transcendental é escravidão. E no mundo material, uma palavra que dá até arrepio. Escravidão, você já pensa em sofrimento. Não, escravidão a Deus. Exploração. Né? Exploração, escravidão a Deus. E a escravidão a Deus vai dar a felicidade plena da alma. Olha como que é. No mundo material, a escravidão vai dar tristeza, né? Sofrimento. A escravidão a Deus vai dar a felicidade plena da alma, a paz plena. A gente hoje em dia não tem paz. Você sai na rua olhando, você vai pegar o celular, você está olhando se tem alguém lá que vai estar assaltando. Ninguém tem paz hoje, mas não existe paz no mundo material. As pessoas querem paz onde não é, o plano material não é o plano. Existe, se você estiver no plano deles, eles estão em paz. Né? Mas não é o local, é a consciência da pessoa. A pessoa pode estar em paz, o outro não. Né? Mas a paz, ela só existe para quem tem a consciência pura, que tirou todas essas camadas de anarta. Anarta são maus hábitos, né? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça. Quem tirou todas essas camadas é como uma cebola. Você tira a primeira camada, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E a alma está lá no centro. A gente tem muita camada. Então a gente tem medo de tudo. A gente tem apego ao mundo material. Apego extremo, né? Por que a pessoa sofre? Apego. Se você tirar o apego do mundo, o sofrimento acaba. O medo e o apego acabam o sofrimento do mundo. Né? O apego e o medo. A gente tem apego a isso, apego àquilo, apego ao corpo. Aí por isso que todo mundo tem medo de morrer. Apego ao corpo. Você pega uma pessoa no hospital, ela está sofrendo, ela pode estar terminal, sofrendo, com dor lá. O médico fala, não tem jeito. É só esperar o momento. Né? Não tem mais o que fazer. A pessoa não quer ir embora. Ela não quer abandonar o corpo, mesmo sofrendo horrores, ela não quer. O que é? O medo de saber o que vem depois, o apego ao corpo, né? Então, quem tem medo e tem apego, se lá de Armários fala, não tem fé. Aquele que tem a fé, e a fé a gente vai conquistando cada vez mais. Conforme a gente vai praticando a vida devocional, a fé vai aumentando.
a fé vai aumentando. Quanto mais você vem no templo, mais você canta uma mantra, você canta as canções, você oferece a comida para Deus, depois você come a praçada, né, o remanescente, e você canta, e você tem associação com devotos. Tudo isso vai aumentando a fé. Como que Deus reciproca quando você reza, quando você serve Ele? Não é dando algo material, como a maioria prega por aí. Deus vai reciprocar dando mais fé nele, dando mais serviço. Quanto mais você serve Ele, mais serviço Ele dá. E aí você vai chegar um dia que você fala, meu, 24 horas é pouco. Não consigo. Né? Não consigo. É a mesma coisa, o mundo material, assim, você tem um funcionário, o funcionário melhor é aquele que você promove e dá mais serviço para ele. Né? E Deus é a mesma coisa. Por que Ele vai dar o serviço para aquele que não sabe fazer, ou não tem vontade de fazer? É aquele funcionário que leva atestado. Teve agora o feriado, né? Quinta-feira, né? E aí a pessoa leva atestado na quarta-feira já, falou, vou ganhar mais um dia. Leva atestado falso, né? Aí o patrão... Comprar lá no processo. O patrão não é bobo, entendeu? Né? O feriado é na quinta e a pessoa leva atestado da sexta. Na segunda. E aí e tem aquele que trabalha direitinho, tá sempre lá, faz hora extra e não pede remuneração. E tem o outro que é aquele que tá sempre querendo os direitos, né? CLT, né? E Krishna é a mesma coisa, ele vai dar o serviço mais para quem? Para aquele que faz mais e faz correto. Né, e faz correto. Então, é assim que funciona, né? Mas pode perguntar, Helene, aproveita hoje. Nunca veio, né? Aproveita aí. A última vez que você veio, a Marcia, você estava viajando, já tem acho que 1 ano e meio, 2 anos. Não. Tem. Sério? Tem. Então, eu acho que eu vim quando o Ozzy estava doente. Que ele estava internado, acho que foi. Faz uns 2 anos já. 1 ano e meio, 2 anos. Que vergonha. Né? Com certeza. Pode perguntar. O Nicolas também, Nicolas, pode fazer aí. Qualquer. Não, eu só fiquei pensando nessa questão do karma, né? Que, de fato, eu acho que é confuso, né? Para quem não tem essa visão, não tem essa leitura. E eu acho que é confuso porque as pessoas fazem também interpretações muito a partir daquilo que elas pensam. Né? Por isso que eu fiz aquela pergunta. Eu acho que tem pessoas que se aproveitam então disso, né? Sim. Então, então... Por isso que essa palavra, ela tem um dos gurus, né, que trouxe a consciência cristã para o Ocidente, ele falou, tem uma palavra que tem que sumir do vocabulário do devoto, eu acho. Eu não acho nada. Eu falo o que eles falaram. A gente tem um guia. A mesma coisa que você aprende a tocar violão, sei lá, um instrumento, né? Piano, violão. Eu acho, aí você chega para o professor e fala, eu acho que se eu tocar assim é melhor. Não, você não acha nada. Isso daqui é para aprender. A gente não tem que achar nada, né? A gente tem um guia, tem que ter um guia. Sim. Né? O guia é o guru, o guia é o médico espiritual, o professor espiritual. Né? Você vai no médico, por exemplo, você tem que confiar no médico, a primeira coisa, né? Você vai no médico, você está com vou dar um exemplo de infecção bacteriana. Você está com infecção bacteriana, aí você vai no médico e ele fala, você vai tomar esse medicamento, eu não vou falar o nome, senão alguém vai comprar, né? Porque as pessoas são... Mas você vai comprar esse medicamento aqui, né? Alguns até gostam da marca, né? O médico fala, não compra o genérico não, né? Compra esse e tal. E tem a explicação também, porque um é mais caro que o outro. Mas aí, né, você fala, esse remédio você vai tomar tantas vezes por dia, tantas miligramas durante tantos dias. É o protocolo. Se você fizer uma dessas coisas erradas, você não vai se curar da bactéria. Você vai criar resistência à bactéria. Então, e aí eu já vi, nossa, né, médico de louco e médico todo mundo tem um pouco, né? Então eu já vi, mas ele mandou tomar 1 semana, com 4 dias tá bom, imagina, vou me intoxicar com o remédio. 7 dias. Mas quem é você? Você fez medicina, você não sabe nada de medicina. Né? Você leu no Google, Dr. Google, né? Você não sabe. Então a gente tem que confiar, e a gente tem que confiar no guru. O guru fala, é assim, é o guia, a gente tem que ter uma guia. Como que um cego atravessa uma rua? Com alguém do lado, ou um cachorro, né? Tem que, o cachorro próprio, claro, né? Com um guia. Você tem que, porque senão ele vai tropeçar, ele vai cair no buraco, ou o carro vai atropelar ele, ou a moto, enfim. A gente tem que ter uma guia na vida. E a vida espiritual, claro, uma guia fidedigna. Porque tem milhares e milhares e milhares de gurus aí falando o que eles querem, deturpando
o que é o verdadeiro da Escritura, para quê? Por 3 coisas ele vai ver. Cana que camina e pratista. O que quer dizer isso? Cana que é dinheiro, riqueza. Aí ele fala, quanto mais devoto eu tiver, mais o meu Pix vai apitar lá quando eu abrir o celular, recebeu o Pix e tal, recebeu, né? Então, cana que dinheiro, riqueza. Segunda coisa, mulheres, né? Tem muitos gurus aí que querem abusar do corpo da mulher, da sua devota, né? Das mulheres, né? E outra coisa é fama e poder. Eu tenho tantos discípulos. Nossa, eu tenho um templo feito de ouro. Eu tenho um templo, né? Fama, dinheiro e mulheres. Cana que camina e pratista, né? Então, tem muita gente pregando aí, querendo algo em troca material. Isso. Mas aí, o que vai te afastar de uma pessoa dessa? A tua sinceridade. Srila Govinda Maharaj fala, aquele que é sincero nunca será enganado. Aquele que busca algo material, ele não é sincero na busca por Deus, e ele vai ser enganado. Aquele que quer Deus para ter algo em troca, ele vai ser enganado. Ele vai cair na mão de... Tudo é arranjado da forma correta. O que você quer, Deus te coloca. E aí tem um verso de Mahaprabhu, né, que está lá no altar. Mahaprabhu, ele falou, né, aquele que me serve querendo algo material, eu até posso dar, mas eu me escondo dele. Deus se afasta daquele que faz algo querendo algo material. Aquele que serve ele querendo algo material. Aquele que reza para ele querendo algo material. Ele se afasta. O próprio Deus falou isso, né? Mas infelizmente é isso que acontece. Mas a gente, se você tem sinceridade, se a pessoa tem sinceridade, ela não vai ser enganada. Ela pode ficar um períodozinho lá, mas ela logo vai ver que aquilo lá é farsa. Que a pessoa está querendo algo, entendeu? Né? Às vezes a gente não é puro, a gente é enganado, mas durante um período, né? Mas aquele que tem sinceridade nunca será enganado, né? E a nossa linha, né, desde Srila Siddhar Maharaj, que vem desde Mahaprabhu, é uma linha que, assim, é pura, né? A gente não está querendo ver aqui, a gente vai tratar você, se você é milionária ou se você não é. Não interessa o quanto você vai doar, é uma alma, né? O ideal é ver a pessoa como uma alma, não o CPF dela, né? A gente tem que ver a pessoa como uma alma. Imposto de renda. Justamente, né? Mas aí também a pessoa só nega, né? Então, mas não, a gente não tem que ver nada disso. É uma alma que está querendo Deus, então vamos pregar para qualquer um, independente de quem seja, entendeu? Não vamos fazer... Né? Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, que é o irmão dele mais velho, eles são mais misericordiosos do que Krishna. Eles vieram dar a consciência de Krishna para o mais caído. Para aquele mais caído. Todo mundo tem direito. Mas ele é mau, mas isso é o karma dele, ele vai cumprir o karma dele depois. Mas ele tem direito também. Quantas pessoas más se tornam devotos? Não tem problema que você é mau, né? Isso aí vem dos anatas, a ira, né? Quando a gente morre, né? A gente morre, o corpo morre. O que sai junto com a alma? A mente vai junto com a alma. E ela leva todos os nossos anatas, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, falso ego, dessa vida para a próxima. Aí você vê, por exemplo, no berçário, né? Tá todo mundo lá quietinho, né? Não sei hoje, né? Mas antigamente as crianças eram mais tranquilas, né? Então, tá todo mundo lá quietinho, tem aquele lá que tá irritado, entendeu? Ele tá lá agitado, né? E aí você fala, pô, tá com dor? Não. Tá com fome? Não. Mas ele tá agitado, ele é irado. Ele é irado. E nós não é um ser humano, só no ser humano. Eu criei cachorro, aí você tem lá aquela linhada de dog alemão, né? 8, 10 dog alemão, né? E aí você tem aquele que é o que é o luxurioso. Ele quer comer mais que o outro. Ele já nasceu assim, é cachorro, não é ser humano. E aí ele mamou, aí o teto da cadela, né, já está sem leite até produzir novo, ele empurra o outro, entendeu? E ele vai no outro. É luxurioso. Da onde vem isso? Das vidas anteriores. Então a gente leva isso, a mente, a ira, a pessoa nasce irada. Você fala, nossa, a pessoa, não posso nem encostar na pessoa, né? Encostou na pessoa, ela já te agride e tal. É o karma, né? E isso vem das vidas anteriores.
Então a alma, ela leva isso junto com ela. E a gente servindo Deus, esses 6 inimigos, eles vão sendo diluídos, vão indo embora. Não adianta você falar, eu não vou ser irado. Aí tem algumas pessoas que falam autoafirmação, né? Palavras não sei como é que chama lá, né? De incentivo, de força. Não vou ser irado, não vou ser irado, não vou ser irado. Né? Não vou ser irado, autoajuda tal, né? Meus livros lá tal. Aí sai na rua, primeiro que dá uma fechada nele, ele xinga, ele desce do carro, ele quer bater na pessoa, né? Não adianta, não é qualidade que vem do intelecto, isso aí vem do karma. E a pessoa pode diminuir isso com a prática devocional, a luxúria, a pessoa que vive para comer. Existe comer para viver, existe viver para comer. Aquele que come para viver, ele normalmente ele tem o peso normal, assim, né? Ele come para manter a alma dentro do corpo, né? Encarnado. Aquele que vive para comer, normalmente ele está mais cheinho. Por quê? Porque ele só pensa em comida. Ele levanta de manhã já pensando que ele vai tomar no café da manhã, e aí o que ele vai comer no almoço, o café da tarde, e a janta, e o dia seguinte, e assim vai a vida da pessoa. Isso daqui que é um anarta, é mau hábito, isso aí vem de vidas anteriores, luxúria. Né? Luxúria não é só sexo, né? A pessoa, luxúria, não, luxúria é todo o prazer dos sentidos. Né? Todo o prazer dos sentidos. Então, é assim que funciona. Eu vou falar um pouquinho sobre Jnana Videvi, né, Puja, porque eu ia ler, mas não vai dar para ler, senão a gente vai sair só amanhã daqui, né? Mas eu ainda leio lento por causa do problema de visão, né? Mas Jnana Videvi, então, por que ela teve o nome, o rio Ganges teve o nome Jnana Videvi, né? Ela não queria, o rio Ganges não queria vir para a Terra, queria ficar no plano celestial. Ela falou, eu vou na Terra, o pessoal vai tomar banho em mim, os pecadores, e vai passar esse karma para mim. Eu vou tirar o karma deles, vai ficar comigo, eu não quero ir para lá. Aí chegaram para ela e falaram, não é bem assim. Quando um devoto puro entrar, ele vai tirar todo esses maus hábitos que todo mundo foi lá para liberar, ele vai tirar. O devoto puro tira, ele tem essa capacidade de tirar isso, né? Então aí ela falou, tudo bem então eu vou lá, eu vou descer. E aí ela foi chamada para ir até tal lugar lá, eu não me recordo agora o nome, né? Faz um ano que eu li. Mas ela foi chamada para dar uma ajuda para os antepassados de uma pessoa santa, de um sábio, né? E aí ela foi no caminho, né? Imagina o rio Ganges, né? A correnteza do rio Ganges. E aí quando ela estava no meio do caminho, ela passou por um lugar que tinha um senhor chamava Jano, um senhor que tinha poderes também, né? Um sábio. E Jano, e aí quando ela passou, ele fazia oferenda para Deus e tal, e passou por uma corrente tão forte de água, que bateu água num potinho que ele oferecia para a deidade, para Deus, levou o pote dele. E ele ficou muito irado, porque era o pote da deidade. Ele ficou muito irado, muito bravo, né? E aí o que ele fez? Ele engoliu Ganga Devi. Ele engoliu. Tem pessoas que têm esses poderes, né? A gente acha que não existem. Tem pessoas, são Siddhis, fala dos Siddhis. Tem pessoa que levita do chão, isso existe. Pode ir o cara do Fantástico lá, passar o arco assim, né? Não, existe. Tem pessoa que levita do chão. Tem pessoa que está aqui assim, ó, ela materializa uma bola. Isso existe, né? Não é uma salinha, isso não leva a lugar nenhum espiritual. Mas tem. Então, ele engoliu o rio Ganges. E aí esse rapaz falou, você engoliu o Ganges, agora ele ia lá, né? Ganga Devi ia lá dar uma ajuda para os meus ancestrais e tal, né? Porque ela purifica. E aí Jano pegou e falou, tudo bem, vai. Aí ela saiu pela coxa dele. E Shila Govinda Maharaj falou que ficou até a marca do sangue, assim, na coxa dele, que o rio Ganges saiu pela coxa dele. E aí que vem Janavi, vem de Jano. O nome de Ganga Devi vem, né, Janavi Devi vem de Jano, que fez esse passatempo, né? E na Índia é muito comum fazer puja Puja é oração, oferecer vela, fazer uma guirlanda, jogam assim para descer no rio Ganges, entendeu? Né? Porque é uma personalidade, né, Ganga Devi. E eu cheguei a ver isso daí, né? Muita gente fazendo. Não é nossa linha, mas eles fazem muito isso, né?
Então, resumido do resumo, é isso daí que eu ia ler. Né? Claro que com milhares de detalhes, mas era isso que eu ia ler. Nós entendemos. Mas Srila Govinda Maharaj também fala, a gente não é como uma pessoa que faz necrópsia, que vai dissecar o cadáver e olhar o tal nervo, tal músculo, tal artéria, tal vaso, né? A gente tem que saber o contexto geral para servir Deus. Nossa linha não é ficar... Porque a Jnana Yoga, Jnana quer dizer conhecimento, né? A Jnana Yoga não leva para Deus. O que leva para Deus é a devoção. A Jnana Yoga faz parte. Mas Srila Govinda Maharaj explicou, né? Não, Srila Siddhartha Maharaj explicou. Por exemplo, um quadro. Esse quadro é pintado à mão, né? Aí você pega os dois, né? Aí você pega e fala, o que é mais importante no quadro? A tela ou a moldura? Claro que é a tela. A moldura você troca, o quadro mantém. Uhum. A tela é mais importante, né? Então a tela é Bhakti Yoga e a moldura é Jnana Yoga. Ela faz parte, mas não é o essencial. O quadro vai ficar aí mesmo sem a moldura, né? Então ela faz parte, mas não é o conhecimento que vai te levar para Deus. Você tem que saber o conhecimento o quê? Quem eu sou, né? As 3 coisas que eu falei, qual a meta última da vida e como chegar lá. Acabou. Detalhes, né? Detalhes. Isso daí entra tudo no falso ego. Tem pessoas que gostam de estudar muito, né? Estuda a escritura, decora os versos. Para quê? Para dar uma aula para eruditos, né? Aí, nossa, ele sabe tantos slokas, né? Os versos. Nossa, ele sabe a história detalhada. Para que isso? Né? O foco não é esse. O Buda explica muito bem. Mais alguma pergunta? Não, deixa para a próxima semana ou para daqui 2 anos. A próxima vez que a Elaine vier aqui, a Manu está do tamanho do livro. Não, prometo que vai ser Vamos cantar então. A gente só fez hoje a oração Vandana. Está na página 102 do livro de Kirtan, aqui do Templo de São Paulo. Ou na 54, que estiver mais próximo de vocês aí. Ela tem... Essa canção está nas 2 páginas. Pegaram? Uhum. Eu vou colocar o rapaz cantando, que ele tem a voz boa. Tá bom. O ritmo bom, né? Para agradar um pouquinho a mente, né? Senão a mente fica perturbada, né? Sim. Então, senão volta daqui a 10 anos. Bom colocar alguém que canta bem assim, que tem a melodia, a voz boa, para animar um pouco. É um rapaz da Austrália. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Bhagavata
Haribo, Haribo, Haribo.
vamos ver quem está participando conosco aqui hoje, pelo Facebook. Hoje não teve a transmissão pelo YouTube, que eu esqueci de ligar o YouTube. Ele está aqui, ó, pronto para ligar. Eu preparei ele, mas aí não foi. Então, na verdade, não era para ser também, né? Mas foi uma falha. Deixa eu ver quem está conosco aqui pelo Facebook. Presencialmente nós temos o Vrajaraja Prabhu hoje, o Nicolas aqui conosco, a Elaine e a Manu participando conosco, a família completa hoje. Deixa eu ver quem está aqui agora pelo Facebook. Nós temos o Raghuananda Prabhu conosco, a Ore Serena conosco. Nós temos aqui a Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, o Arjuna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, o Jadunath Prabhu. Prabhu é mestre, né? A pessoa fala, por que todo mundo é Prabhu, né? Porque é mestre, Prabhu quer dizer mestre. O Guru, ele falou, né? Eu estou aprendendo com vocês são meus mestres. Né? O Guru que está lá no altar de Oclinho, da direita para a esquerda do quarto. Então ele que começou a chamar todo mundo de Prabhu, né? Então no final do nome tem o nome espiritual e aí no final é Prabhu, por isso que fala Prabhu. E a mulher é Devidasi ou Didi, né? Didi quer dizer irmã, né? Então aí quando você não sabe o nome da devota, tal, você fala Didi, né? E quando você não sabe o nome da devota, você fala Prabhu, aí todo mundo olha. Porque todo mundo sabe, todo mundo é Prabhu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Maline Devidasi conosco também, participando. Eu vou olhar no outro aparelho para ver se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês recebam o darshan das deidades no altar. Quem chegou agora e não viu, aqui está a família completa participando conosco aqui. Então vamos agora ver as deidades no altar enquanto eu olho para ver se tem mais alguém conosco. Normalmente tem mais alguém. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Até amanhã de manhã às 7 horas com o Mangalarati, às 8 horas. Amanhã vamos começar um novo livro. Nós terminamos hoje o livro Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakura. Amanhã, eu não sei exatamente o título, mas é a vida de Nityananda Prabhu. Então amanhã começaremos essa nova leitura. Dandavati, uma boa noite.